Fala rapaziada, meu nome é João Pedro, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui. Então hoje eu vim falar sobre um assunto muito pedido aí por muita gente, muito procurado, que é o emagrecimento. Então vamos falar um pouco sobre todos os aspectos que giram aí em torno disso. E hoje, se você ficar até o final do vídeo, eu vou te dar 3 tipos de treinamento que você pode começar a utilizar agora mesmo para efetivamente alcançar esse tão sonhado emagrecimento, essa barriga de tanquinho ou eliminar essa gordura que você tanto odeia no seu corpo. Então vamos lá, antes de tudo a gente precisa entender que para emagrecer nós precisamos levar numa dieta muito bem balanceada. E não é muito sobre isso que eu vou falar aqui hoje, porque não é o meu foco. Mas para vocês entenderem, a gente precisa sim levar uma dieta balanceada com um déficit calórico. O que seria o déficit calórico? Nada mais é do que o nosso corpo, ele necessita de uma X quantidade de calorias apenas para sobreviver, que é o que a gente chama de taxa metabólica basal. Então, só de você viver, você está gastando esse número de calorias. Quando a gente adiciona também um gasto calórico a mais, né, ali derivado das suas atividades que você faz no seu dia a dia, seja, sei lá, andar até o seu trabalho, subir algumas escadas e fazer alguns outros exercícios, o próprio exercício físico mesmo, a gente chega num número total de calorias que você utiliza no seu dia a dia. Então, para que você fique em déficit calórico, você precisa estar comendo menos calorias do que você efetivamente gasta a partir desse cálculo que eu acabei de explicar. Então, é importante que a sua dieta esteja, em déficit calórico, mas não é qualquer dieta que você vai fazer, não é essas dietas mirabolantes que você vê na internet aí de dieta da lua, dieta do não sei o que. Sempre procure um nutricionista para poder aí te auxiliar nesse processo, porque a qualidade dos nutrientes que você ingere também é extremamente importante para te auxiliar no emagrecimento. Existem alguns estudos aí na literatura comprovando justamente isso, que não adianta você estar apenas em déficit calórico se a qualidade aí dos seus alimentos, dos nutrientes que você está colocando para dentro do seu corpo não for boa. Então sempre leve isso em consideração. Então, vamos falar um pouco sobre o emagrecimento. O que a gente precisa ter para efetivamente começar a utilizar mais gordura como substrato e começar a gastar, e perder essa gordurinha que a gente tanto odeia. O emagrecimento, ele nada mais é do que um processo não muito intuitivo aí para o nosso organismo, porque por uma questão de sobrevivência, o nosso corpo ele tende a estocar gordura justamente para que em momentos, vamos dizer, de dificuldade, ele tenha da onde tirar. Isso é uma questão de sobrevivência mesmo do nosso organismo. Então, a gente precisa, teoricamente, burlar esse instinto para poder começar a usar mais gordura como substrato. E para a gente fazer isso, a gente precisa gerar algumas adaptações benéficas aí nesse sentido. E quais adaptações são essas? A primeira é aumentar o seu VO2 máximo. Só para te explicar, o VO2 máximo nada mais é do que a sua capacidade máxima de ingestão de oxigênio. Então, por exemplo, você vai realizar uma corrida no parque. Para você realizar essa corrida, você necessita consumir uma X quantidade de oxigênio. À medida que você vai aumentando a intensidade do exercício, você vai necessitando de consumir mais oxigênio, tanto é que você começa a ficar mais ofegante à medida que você vai aumentando a intensidade. Então, o VO2 máximo nada mais é do que o ponto máximo de consumo de oxigênio que você consegue ter. E para a gente emagrecer, a gente precisa aumentar esse número, esse VO2 máximo. E por quê? Porque o VO2 máximo ele está associado a diversos aspectos, aí do nosso corpo, que seria basicamente a capacidade do nosso coração de bombear sangue, o número aí de mitocôndrias, que nada mais são do que organelas aí do nosso corpo, que são usinas de energia. Então são vários aspectos que compõem aí, que acabam gerando esse consumo máximo de oxigênio. Então, para a gente emagrecer, nós precisamos aumentar esse número. Então, a gente precisa aumentar também o número de mitocôndrias, que são as usinas de energia do nosso corpo. A gente precisa também fazer com que o sistema nervoso simpático esteja mais ativo no nosso corpo em repouso. O que é o sistema nervoso simpático? É um mecanismo do nosso sistema que aumenta a estimulação do nosso corpo. Então, em repouso, nós normalmente ficamos com o sistema nervoso parasimpático com maior predominância, maior ativação no nosso corpo. E a gente precisa fazer com que o simpático, ou seja, a estimulação simpática, a liberação de catecolaminas, que são adrenalina e noradrenalina, estejam elevadas no nosso corpo. Porque dessa forma, com o passar dos dias, o passar do tempo, com esse número de hormônios circulando no nosso corpo, mesmo em situações aí de repouso, as adaptações irão ocorrer e a
gente vai começar a usar mais gordura como substrato. Então não é algo simples. O emagrecimento nunca foi e nunca será algo simples, principalmente o emagrecimento saudável. Não é parar de comer do nada e não é começar a se matar em exercício aí que você vai emagrecer de forma saudável e de forma segura. Então a gente precisa realizar todos esses pontos para a gente efetivamente começar a emagrecer. Só que como que a gente faz para gerar essas adaptações que eu acabei de falar? Então, uma estratégia muito interessante é o HIIT. O que é o HIIT? O HIIT vem do inglês, que significa High Intensive Interval Training, ou seja, treinamento intervalado de alta intensidade. E o que consiste o HIIT? Consiste em fazer picos de intensidade com pausas entre eles, porque dessa forma você vai conseguir manter a alta intensidade por mais tempo do que seria o caso se você, por exemplo, estivesse fazendo o contínuo, né, que é fazer direto aí 6 km, por exemplo, ou então fazer um tempo determinado. Dessa forma, fazendo HIIT, você consegue aguentar a alta intensidade por mais tempo. E isso faz com que a liberação de hormônios, principalmente adrenalina e noradrenalina, seja muito maior no seu organismo e comece a facilitar as adaptações que eu acabei de falar anteriormente. Então o HIIT é uma ótima alternativa para você que está buscando emagrecimento. A gente tem que sempre lembrar que por ser um exercício de alta intensidade, não é todo mundo que pode realizá-lo. Pode ser que pessoas com limitações anatômicas ali, questão de articulação, ou outros motivos, né? Também questões fisiológicas do coração ali, por a gente submeter a um esforço muito alto, talvez não seja interessante e não seja seguro. Então você sempre tem que procurar um profissional para te ajudar. Outra estratégia muito interessante para o emagrecimento é a musculação. É gerar hipertrofia. E por quê? Não pelo fato de que mais músculo consome mais gordura. A literatura tem mostrado que 1 kg de músculo consome cerca de 13 quilocalorias por dia. Então isso é uma coisa ínfima, quase que não faz diferença nenhuma para o nosso processo de emagrecimento. Então, o ponto principal para a gente gerar hipertrofia é o fato de que o gasto energético que é necessário para recompor a fibra ali após este desgaste é muito grande. Então, o corpo necessita de utilizar muitos substratos ali para poder recuperar o músculo nesse processo de hipertrofia. Então, é muito interessante que a gente comece a gerar a hipertrofia. E para terminar, o seu treino, é muito importante que o seu treino ele tenha também uma depleção muito alta de glicogênio. E por que isso? O glicogênio é uma molécula de glicose, né? São várias moléculas de glicose estocadas dentro do seu músculo. Então, quando você começa a realizar o exercício físico, para ele não ter que ficar pegando só a glicose do sangue ali e te causar uma hipoglicemia, o seu músculo ele começa a pegar os estoques de glicogênio, né? Ou seja, a glicose armazenada dentro do músculo, para poder usar como substrato e gerar energia para a sua atividade. Quando a gente começa a depletar consideravelmente esse número, né? Esses estoques de glicogênio, a gente começa a lançar sinalizações ali dentro do nosso organismo que vão fazer com que aumente o número de mitocôndrias, que são as usinas, igual eu disse, geradoras de energia. Então, dessa forma, com mais mitocôndrias, a gente começa a usar mais gordura como substrato. A gente começa a ter mais facilidade de pegar a gordura e transformar em energia. Então, para que a gente finalmente consiga emagrecer, é muito importante que a gente alie um treinamento muito bem prescrito e individualmente, né, prescrito, para que você tenha segurança e eficiência, com uma dieta muito bem prescrita. As duas coisas elas andam juntas, porque não adianta ser o melhor treino do mundo se você está comendo completamente errado. E não adianta você comer completamente bem, sendo que você não está dando os estímulos e as adaptações necessárias. Pode ser que só comendo bem você emagreça, porém isso não vai ser um processo duradouro e isso aí também pode ser não tão saudável dependendo da forma com a qual você está comendo. Então, se você gostou desse vídeo, deixe seu like, compartilhe e se inscreva aí no canal que vai vir sempre coisa muito bacana aí para te ajudar. Fechou? Valeu, galera, e até a próxima.